Mãe solteira sem um centavo encontra tesouro surpreendente em rancho abandonado, transformando sua vida para sempre. Ana olhou para o rancho abandonado, os olhos cheios de dúvida. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa enquanto ela se preparava para mais um dia de trabalho duro. Ser mãe solteira era uma luta diária. Sua única fonte de renda como faxineira mal cobrava o aluguel. Clara, sua filhinha de 6 anos, era sua razão de viver, mas a pressão de prover uma vida melhor a deixava exausta. Quando os vizinhos a olhavam com desprezo, Ana sentia que o peso do mundo estava em seus ombros. Ela não queria ser apenas mais uma mulher silenciosa na pequena cidade. Queria fazer a diferença. Mas como? Naquela tarde, enquanto ajudava uma amiga a limpar o velho rancho herdado, a atmosfera mudou. Com um movimento de sua vassoura, Ana fez barulho e algo a chamou. Um baú torto estava escondido sob as tábuas do piso. O coração disparou. O que poderia haver ali? Ao abrir o baú, objetos empoeirados e fotografias amareladas a cercaram, como se estivessem esperando por ela. Mas o que realmente a fez prender a respiração foram os certificados de ações, deteriorados mas intactos, referentes a um antigo proprietário local. Um tesouro inesperado. Por um momento, a possibilidade de vender aqueles documentos e garantir uma vida confortável para Clara iluminou seu coração. Mas logo a dúvida a envolveu. Será que deveria abrir mão da história que ali residia? A conexão com seus antepassados era profunda, mas a necessidade financeira gritava mais alto. Naquele instante, Ana se lembrava das palavras de sua mãe, que sempre a dizia que ela nunca conseguiria nada. O pensamento a abateu, provocando uma raiva contida que estava guardada há muito tempo. Mas enquanto olhava para Clara, que brincava ali perto, Ana percebeu que não poderia deixar esse veneno afetar a relação com sua filha. Era hora de romper esse ciclo. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Ana começou a explorar a ideia do design, usando aqueles objetos antigos como inspiração. A visão de criar algo bonito, algo que contasse uma história, tomou conta dela. O medo e a dúvida ainda a seguiam, como sombras, mas a esperança começou a brilhar. Ela materializaria sua força e sua história. Mas aquele dilema estava se tornando um peso maior a cada dia. O que fazer com aqueles documentos que poderiam mudar sua vida? O coração dela pulsava, o mundo girava ao seu redor. E Clara estava ali, observando cada movimento da mãe. Ana percebeu que naquele momento único, uma escolha importante não era apenas sobre dinheiro, mas sobre legado e identidade. E agora, com sua vida em risco e a história de sua família esperando para ser revelada, Ana se perguntou: qual caminho escolherá? A segurança financeira que tanto desejava ou o sonho que poderia transformar não só a sua vida, mas também a vida de Clara? Ana acordou com o sol da manhã brilhando suavemente pela janela. As imagens do dia anterior ainda dançavam em sua mente, especialmente o baú e seus tesouros. A ideia de transformar aqueles documentos em algo significativo era uma fogueira ardente em seu peito, mas a dúvida persistia. Enquanto Clara ainda dormia, Ana decidiu que era hora de agir. Com um sopro de coragem, ela vestiu-se rapidamente, preparou um café simples e pegou os certificados de ações que estavam cuidadosamente guardados em um lenço. O movimento era quase cerimonial. Cada passo que dava em direção à cidade parecia amplificar a ansiedade, mas também a determinação. Ana não apenas queria decidir sobre o futuro, queria moldar seu presente. Ao chegar ao centro da cidade, as vozes familiares dos comerciantes a alcançaram. O barulho da feira local, a mistura de risadas e gritos de vendedores ambulantes criavam uma melodia que sempre a acompanhava. Mas naquela manhã, ela não estava ali apenas para observar.
Com uma fervorosa determinação, entrou na pequena agência de corretora que já havia passado várias vezes, mas nunca teve coragem de entrar. A recepcionista a olhou com curiosidade e um leve sorriso. Ana sentiu um frio na barriga, mas forçou um sorriso de volta. Oi, eu gostaria de saber sobre alguns documentos que encontrei, algo que pode ser valioso, disse Ana, com a voz trêmula. A mulher acenou com a cabeça e chamou um dos corretores. Ele se aproximou, um homem de terno que exalava confiança. Ana começou a explicar sobre os certificados que tinha em mãos. À medida que falava, via suas palavras voando pelo ar, mas a reação do corretor era impossível de prever. Ele examinou os documentos e, após alguns minutos que pareceram eternidade, seu olhar se iluminou. O capital de mercado destes certificados é significativo. Com a documentação correta e alguns passos, você pode não apenas obter um retorno financeiro, mas pode compartilhá-los com a comunidade, transformando tudo isso em um legado, disse ele com entusiasmo. Ana ficou atônita. Aquilo era mais do que dinheiro, era uma forma de devolver algo à comunidade, algo que sempre sonhou fazer. Ela sentiu os olhos arderem, um misto de emoção e dúvida. Você pode realmente me ajudar com isso? Perguntou, sua voz quase um sussurro. Claro, vamos trabalhar juntos. Isso pode ser apenas o começo, respondeu o corretor, sorrindo. No caminho de volta para casa, o coração de Ana pulsava em um ritmo acelerado. Ela poderia transformar não apenas sua vida, mas a de tantas pessoas ao seu redor. Ao abrir a porta de sua casa, encontrou Clara já acordada, a filha a olhando com aqueles olhos inocentes que sempre a lembravam do que realmente importava. «Oi, mamãe, você parece feliz!» exclamou Clara, a energia da criança iluminando o cômodo. Ana se agachou à altura da filha e segurou suas mãos pequenas. «Estou pensando em como podemos fazer algo especial juntas», respondeu, seu sorriso cheio de esperança. Entretanto, ao mesmo tempo que a alegria invadia seu ser, uma sombra começou a pairar sobre seus pensamentos. O que aconteceria quando as pessoas descobrissem que os documentos tinham um potencial de transformar todo o seu cenário? O receio do julgamento e do preconceito não a deixavam em paz. Sua mente fervilhava com perguntas. Seria capaz de lidar com isso? As opiniões alheias iriam afetar seu desejo de real transformação? Naquela noite, enquanto preparava o jantar, o dilema aumentava dentro dela. A cidade poderia não estar pronta para acolher essa mudança, mas Ana sabia que precisava seguir em frente. Iria lutar pela história que estava prestes a construir. Com o coração agitado e um misto de ansiedade no estômago, Ana decidiu que, independentemente da resposta do mundo, ela estava preparada para fazer sua voz ser ouvida. Mas um pensamento não parava de ecoar. E se a verdadeira dificuldade ainda estivesse por vir? A verdadeira prova seria mais desafiadora do que qualquer uma que já enfrentou. Determinado a enfrentar o que viesse, ela pegou uma folha em branco e começou a planejar como poderia transformar seu sonho em realidade. A história dela e de Clara estava apenas começando. Ana não conseguiu dormir direito naquela noite. Os planos que desenhou em sua mente tornavam-se cada vez mais vívidos, mas as dúvidas eram uma névoa que não se dissipava. Clara, ao seu lado, dormia tranquila, alheia ao turbilhão emocional da mãe. Ana se perguntava se faria o suficiente para que a vida da filha fosse diferente da sua, que a história delas pudesse se entrelaçar de maneira grandiosa e significativa. Ao amanhecer, tomou uma decisão. Não se deixaria abalar. Se fosse para transformar o legado daqueles documentos em algo poderoso, precisaria contar com a ajuda de outros. Isso significava abrir seu coração e sua vida. Em vez de se esconder, ela iria se conectar com as pessoas da comunidade e vê-las como aliadas em sua missão. A ideia de criar algo que beneficiasse a todos, em vez de apenas a si mesma, parecia mágica. Assim que o sol nasceu, Ana começou a fazer uma lista de pessoas a quem poderia contar sua história. Aqueles que sempre a inspiraram, como seu antigo professor de história, Dona Rosa, que organizava atividades comunitárias, e seu vizinho Paulo, um marceneiro que adorava ajudar os jovens da rua. Eles a conheciam e, mais importante, sabiam do potencial que ela tinha.
Depois de um café da manhã rápido, Ana decidiu que não poderia esperar mais. Colocou os documentos em sua bolsa, prendeu o cabelo em um coque despretensioso e saiu de casa com um coração pulsante. Ao passar pela pracinha local, sentiu as cores vivas do comércio animando seus sentidos. As feiras estavam preparadas e o cheiro de frutas frescas pairava no ar. Mas hoje, ela não estava ali para comprar. Estava a caminho de algo maior. Assim que chegou à escola, encontrou Dona Rosa arrumando alguns materiais. O sorriso da professora iluminou seu dia. "Ana, que bom te ver! Você parece diferente, mais radiante!" exclamou Dona Rosa. Respirando fundo, Ana se sentou ao lado dela. "Na verdade, estou cheia de ideias. Encontrei alguns documentos antigos que podem ajudar a comunidade, mas preciso da sua ajuda para compartilhá-los." Sua voz tremia de nervosismo, mas a convicção a sustentava. Dona Rosa ouviu atentamente e logo seu rosto se iluminou. "Isso é maravilhosa, Ana! Vamos reunir algumas pessoas. Temos que planejar um evento, algo que mostre o que podemos fazer juntos." A excitação da professora era contagiante. Juntas, começaram a traçar um plano. E enquanto conversavam, Ana percebeu que cada ideia, cada palavra, estava se entrelaçando em um sonho que parecia mais próximo do que nunca. Ver a paixão de Dona Rosa, sua sabedoria e entusiasmo, trouxe uma onda de esperança que a fez acreditar que realmente poderia mudar sua realidade e a de Clara. Mais tarde, sob a luz do dia, ela fez uma visita ao vizinho Paulo, que imediatamente se entusiasmou com a ideia de apoiar uma iniciativa que pudesse trazer emprego e renda para os jovens da comunidade. "Ana, isso é um golpe de sorte. Se você conseguir unir as pessoas, podemos fazer algo incrível sair desse projeto", disse ele, os olhos brilhando com entusiasmo. Ana estava nas nuvens. Cada passo que dava a sentia mais forte, mais confiante de que a transformação não era apenas um desejo, mas uma possibilidade real. No entanto, no fundo de sua mente, a mesma sombra que antes a inquietava começou a sussurrar novamente. E se as pessoas não aceitassem a mudança? E se a ambição de ajudar levasse a desentendimentos? Enquanto caminharam pelo mercado local, Ana e Paulo poderiam ver a felicidade nas famílias, mas também as lutas que enfrentavam diariamente. Assim, a urgência de transformar a vida delas crescia dentro dela. E com isso, decidiu que na próxima semana organizaria uma reunião. Era hora de colher as vozes da comunidade. Mas a questão ainda pairava. Estariam todos prontos para essa nova jornada? Ana sabia que teria que ser forte, pois os desafios apenas estavam começando. Com o coração acelerado, ela sussurrou para si mesma: "Essa é a nossa chance", enquanto olhava para o horizonte recortado pela silhueta dos prédios. Ana podia sentir a mudança no ar, mas o que mais estava por vir a deixava em dúvida. Estava prestes a se aprofundar em um mar de incertezas. Ana acordou naquele dia com uma mistura de ansiedade e determinação. O sol entrava pela janela, aquecendo seu rosto enquanto os pássaros cantavam lá fora. A reunião estava marcada para o final da tarde, e embora a ideia de se expor a tantas pessoas a deixasse nervosa, ela sabia que não havia volta. O passado idílico dos documentos que encontrara poderia ser o divisor de águas que tanto almejava para ela e Clara. Na cozinha, Clara, agora acordada, a observava curiosa. "Mãe, por que você está tão concentrada?" A doçura da filha era uma luz em meio à tempestade de pensamentos que a cercavam. Ana sorriu, tentando esconder a tensão. "Estou planejando algo incrível para nossa comunidade e preciso da sua ajuda. Que tal preparar alguns sanduíches para todo mundo que vai vir?" "O que você está pensando, mãe?" A curiosidade da garota era contagiante e Ana viu nela um reflexo de esperança. Ela hesitou por um instante, não querendo sobrecarregar a filha, mas decidiu que era hora de compartilhar. "Vou mostrar às pessoas a importância dos documentos que encontrei e como isso pode mudar nossas vidas. Quero que elas se sintam parte disso." Clara acenou animada e foi para a cozinha, enquanto Ana percorria mentalmente tudo o que precisava fazer. O dia foi passando e a tensão foi crescendo à medida que o relógio se aproximava da hora da reunião.
Após a última camada de queijo nos sanduíches, Clara ficou ao lado da mãe, apoiando-a com o sorriso mais sincero que ela já viu. Chegado o momento, Ana arrumou a roupa com as mãos trêmulas e respirou fundo. Ao entrar na escola, o coração batia forte. Ela viu Dona Rosa conversando com algumas pessoas. Paulinho, seu vizinho, estava buscando uma caixa de som e um grupo de jovens já se aglomerava no pátio. E então tudo começou a acontecer. Ana foi chamada para dar o primeiro passo e, com a voz um pouco tremida, começou a compartilhar a história dos documentos e o que eles poderiam significar. A cada palavra, ela via sua própria paixão renascer e, aos poucos, a tensão foi se dissipando. As expressões nas faces da comunidade eram variadas. Algumas pessoas estavam intrigadas, outras confusas, mas várias apenas ouviam atentas. No fundo, Ana sabia que a mudança era algo que demorava a ser percebida, mas havia também um fogo que começava a acender nos corações. Entre os murmúrios, ela percebeu um olhar conhecido, uma antiga colega de escola que sempre enfrentou dificuldades. Isso a fez lembrar quantas histórias entrelaçavam suas vidas. Quando chegou a hora de abrir a discussão, uma mulher levantou a mão. Ana, isso tudo parece muito bonito, mas como podemos garantir que funcionará realmente? A pergunta a atingiu com força. Afinal, as ressalvas eram válidas e ela precisaria ser capaz de convencê-los. Eu entendo o receio, Ana disse, sentindo o peso das expectativas sobre seus ombros. Mas é aqui que todas as nossas experiências se tornam poderosas. Precisamos nos apoiar e acreditar, mesmo que o caminho pareça longo. Se unirmos nossas forças, podemos transformar nossas vidas. Com algumas palavras de encorajamento de Dona Rosa e gestos de apoio de Paulinho, Ana percebeu que uma corrente de energia começava a crescer. Fluir pelo grupo. Para cada hesitação, havia um incentivo. Para cada dúvida, surgiam vozes apoiadoras. A conversa continuou, mais vibrante do que Ana poderia imaginar, mas logo uma nova sombra surgiu. Há muito tempo havia uma rivalidade na comunidade, e enquanto um grupo se juntava a ela, outros estavam visivelmente desconfortáveis. Quando o encontro começava a seguir um fluxo positivo, uma voz ressoou no fundo. Isso tudo é apenas mais uma ilusão. Ninguém vai mudar nada por aqui, Ana. Ana parou. Ocorreu-lhe que os desafios que ela temia já estavam presentes. Como ela poderia unir tantas vozes e histórias tão diferentes em direção a um sonho comum? O clima mudara. O que começou com esperança agora se tornara uma arena de opiniões contraditórias. Enquanto olhava nos olhos indignados e céticos de alguns, Ana sentiu uma mistura de angústia e determinação. As emoções pulsavam e o tempo parecia parar. E se esse fosse o momento decisivo? Se em vez de enfraquecer, ela pudesse se reerguer? Com o olhar determinado e a respiração acelerada, Ana se preparou para enfrentar a tempestade que estava prestes a eclodir. Ana respirou fundo, sentindo o ar quente e pesado que a cercava. A voz que questionara sua determinação ecoou em sua mente, mas não poderia deixar que isso a abalasse. Ela sabia que o que estava em jogo ia além de sua coragem pessoal. Era a chance de transformar não apenas a própria vida, mas a de toda a sua comunidade. Escutem, começou ela, a voz agora mais firme. Eu entendo as dúvidas. Todos nós já passamos por momentos difíceis. Mas eu não estou aqui para vender ilusões. Estou aqui para compartilhar uma oportunidade real, algo que pode nos dar um novo rumo. Paulinho fez um gesto encorajador e ela percebeu que algumas pessoas a estavam apoiando, acenando a cabeça em concordância. Um pequeno lampejo de esperança brotou dentro dela. Contudo, Ana sabia que precisava fazer mais. Esses documentos têm valor. Eles não são apenas papéis. Eles representam histórias, laços. Nossa comunidade sempre teve força. Juntos, podemos escrever um novo capítulo. As expressões de dúvida começaram a se transformar em rostos pensativos. Algumas pessoas encaravam o chão, enquanto outros se entreolhavam, como se a ideia de união começasse a tomar forma. O clima era elétrico e Ana continuava, a adrenalina bombeando a cada palavra falada. Imaginem o que poderíamos conquistar se trabalhássemos lado a lado. Estamos aqui por um motivo. A mudança que tanto desejamos não virá se continuarmos a nos dividir.
Cada um de nós carrega um pedaço dessa história. Vamos juntá-los. Enquanto falava, Ana viu Clara entre o público, olhando com uma mistura de admiração e preocupação. A jovem mãe sentiu seu coração acelerar. Ela queria fazer a diferença e, ao mesmo tempo, não queria decepcionar a filha, que sempre a apoiara. Mas a voz cética não se calara. E se você estiver errada, Ana? E se isso for apenas mais um sonho vazio? E se for possível? Ana contrapôs. E se a coragem que temos dentro de nós for maior do que todos os medos que carregamos? A mudança não acontece por mágica. Ela começa com a decisão de acreditar. Os murmúrios se intensificaram e, aos poucos, vozes de apoio começaram a surgir. Ana percebeu que havia um calor crescendo na sala. Um homem de cabelos brancos, conhecido por sua experiência na liderança comunitária, levantou-se. Essa menina está certa, pessoal. Durante anos, a gente se deixou dividir. Quando foi a última vez que nos unimos para lutar por algo que todos nós queremos? Ato contínuo, uma mulher no fundo começou a aplaudir. Em instantes, outras mãos se juntaram. Um sentimento de união, embora timidamente, parecia estar brotando entre as pessoas. Ana não acreditava no que via. Seria possível que a confiança estivesse renascendo? Com um sorriso radiante, ela viu as emoções brilharem nos olhos de sua filha. O apoio tornara-se uma onda de coragem, sustentada pela esperança que cada um trazia dentro de si. Aquela era a força que sempre esteve ali, apenas precisando de um fio condutor. Contudo, a batalha ainda estava longe de acabar. A voz cética que um dia desestabilizara, agora parecia a última sombra na sala. Vocês realmente acreditam que podemos mudar algo? A vida é dura e a gente já sabe disso. Nós sabemos, Ana disse, agora com a presença firme da certeza. Mas juntos podemos ser mais fortes e não tenho dúvida de que a luta vale a pena, mesmo que o caminho pareça difícil. Nesse momento crucial, todos se voltaram para a mulher que começara a gerar desconforto. Enquanto Ana sentia que a maré estava mudando a seu favor, um pensamento inquietante multiplicava-se em sua mente. E se, no fundo, a mulher tivesse razão? E se as ilusões se tornassem pesadelos? O que mais estava por vir? A tensão no ar estava palpável. Cada palavra agora pesava enormemente. A grande questão pairava sobre os corações de todos que ali estavam. Seria capaz de fazer o impossível acontecer? Ana apenas viu a mulher esboçar um sorriso cínico, como se estivesse prestes a desacreditá-la novamente. Mas, em vez de recuar, ela sentiu uma onda de determinação se intensificar dentro de si. O que estava em jogo não era apenas uma luta contra a descrença, mas a redefinição de como sua comunidade se via. Então, se acreditarmos juntos, o que vamos fazer? Vamos nos unir, vamos quebrar esse ciclo de desconfiança. Ana exclamou, sua voz ecoando pelas paredes da sala. Cada um de nós pode ser a mudança que queremos ver. Não precisamos esperar que alguém venha nos salvar. Estamos aqui para isso. As palmas e gritos de apoio aumentaram, empurrando a emoção na sala a um nível quase palpável. Ela procurou o olhar da filha novamente. Clara aparecia na beira de lágrimas, seus olhos brilhando com um misto de orgulho e esperança. Mas, no fundo, Ana sabia que não bastava apenas motivar. Agora era a hora de agir. Vamos nos juntar, vamos cada um escrever nossa história e, em seguida, unir todas elas em um só livro. Uma ideia ousada tomou forma em sua mente e ela a expressou com fervor. O que vocês acham de criarmos um projeto comunitário que registre nossas experiências e lutas? Pode ser uma base para atrair investimentos e reunir forças. Nós precisamos ser ouvidos. A sala se encheu de murmúrios interessados e entusiásticos. Algumas pessoas se levantavam, colocando ideias na mesa, dividindo experiências que tinham e que poderiam ser incluídas nesse projeto. A atmosfera estava mudando. A energia de união começou a se traduzir em ação. No entanto, a mulher cética ainda estava lá. Ana podia sentir sua energia negativa, mas decidiu não deixar aquilo a abalar. Era hora de mostrar que nem todas as vozes precisavam ser ouvidas, e sim aquelas que levavam à mudança. Se alguém tiver dúvidas, que venha falar comigo. Estou aqui para ouvir todos vocês. Afinal, a nossa verdade é coletiva. Ela fez uma pausa, observando as reações. O que estava sendo construído era maior do que a soma de suas partes. Uma tabela começava a se formar sobre o que cada um poderia contribuir.
Paulinho se levantou novamente e fez um chamado. Então, qual é o primeiro passo, Ana? O que faremos agora? A pergunta pairou no ar, carregada de expectativa. A sala, agora em sintonia, aguardava por sua resposta. Precisamos reunir um grupo de voluntários. Vamos começar a organizar nossas histórias, nossas vontades. Será uma jornada longa, mas temos que dar o primeiro passo. Dessa união sairá algo bonito. Ela viu a energia começar a se espalhar como um incêndio se alastrando em um campo seco. Várias mãos se levantaram, oferecendo ajuda, mostrando que a chama da esperança se tornara real. Ana se sentia mais forte do que nunca. Mas, no fundo de sua mente, a dúvida ainda persistia. Era realmente isso que todos precisavam? Quando os primeiros voluntários foram escolhidos, havia uma determinação no ar, bem como um tom de empolgação e nervosismo. Eles se reuniram em grupos menores, cada um começando a trocar ideias sobre o que poderia ser. Entretanto, o olhar da mulher cética ainda pairava na sala, sua presença se tornando cada vez mais uma espécie de sombra. A verdade é que Ana se perguntava se o que construção de algo positivo ainda poderia sobreviver à decepção. Mas a luz que aqueles rostos iluminados traziam a ela era inegável. E quando ela olhou um pouco mais para frente, viu sua filha conversando com outro grupo, visivelmente animada. A imagem de Clara a fez esquecer a incerteza. Mas a pergunta persiste em sua mente. Até onde essa jornada conseguiria levá-los? Ana sentia que algo grandioso poderia acontecer, mas a próxima reunião traria novos desafios. Estaria a comunidade realmente pronta para o que estava por vir? O dia seguinte trouxe com ele uma brisa leve, perfumada pelo aroma do café fresco que invadia a casa. Ana estava sentada à mesa, seus pensamentos vagando entre a empolgação da reunião e as inseguranças que ainda a atormentavam. Olhou para Clara, que ainda estava de pijama, os cabelos desgrenhados, mas com um sorriso que iluminava a manhã. Mãe, você vai ver, todo mundo vai querer participar dessa história, vai ser incrível! Clara exclamou enquanto se servia de um copo de suco. Ana sentiu seu coração aquecer. A fé da filha a encorajava mais do que ela mesma podia imaginar. Assim que o dia avançou, Ana decidiu que era hora de colocar suas ideias em prática. Uma mensagem foi enviada para todos os voluntários. Reunião hoje à tarde. O convite prometia emoção, novas ideias e uma oportunidade de partilhar suas histórias. Mas, lá no fundo, ela temia que a mulher cética estivesse certa e que tudo aquilo não passasse de um sonho. Chegada a tarde, o espaço comunitário estava agitado. Membros da comunidade estavam se organizando em grupos, alguns traziam papéis, outros canetas e até mesmo algumas fotos antigas para inspirar a escrita. O ar estava cheio de murmúrios e risadas. Mas, ainda assim, Ana sentiu uma pressão crescente em seu peito. Precisamos ter um objetivo claro, Ana disse, no centro da sala onde todas as atenções se voltaram para ela. Vamos fazer um esboço de como queremos que o nosso livro seja. Cada um pode compartilhar um pouco de sua história e, a partir disso, vamos construir nosso projeto. As vozes se entrelaçaram em uma sinfonia de risos e ideias. Ana observou enquanto pequenas discussões aconteciam, enquanto algumas pessoas começavam a escrever. Mas a presença da mulher cética ainda estava lá, como um peso, uma sombra que se negava a se dissipar. Ana! A mulher a chamou, com um tom provocativo. O murmúrio na sala se acalmou, todos os olhos voltados para aquele momento. Você realmente acha que isso é possível? Quem vai ler nossas histórias? Temos tanta coisa para fazer, tantos problemas que poderiam ser resolvidos antes de sonhar com um livro? O coração de Ana disparou. Ela conhecia aquela voz, a raiva e o desencanto que habitavam aquelas palavras. Mas, em vez de se deixar abalar, ela respirou fundo e sorriu. Acho que precisamos exatamente de sonhos. Nossos desafios não vão sumir só porque viramos as costas para eles. O que temos aqui hoje é o começo de algo novo. Ela fez uma pausa, olhando ao redor, buscando as faces encorajadas da comunidade. Se não acreditarmos em nós mesmos, quem irá? Nesse momento, as pessoas começaram a aplaudir. Os murmúrios de apoio se alçaram novamente, se tornando uma onda de coragem.
A mulher cética pareceu hesitar, um jogo de emoções dançando em seu olhar, que por um instante parecia atordoado. Mais tarde, enquanto os grupos continuavam a se organizar, Clara correu até Ana, puxando seu braço. "Mãe, olha aquele homem! O que ele está fazendo aqui?" Uma figura alta e misteriosa estava observando a cena. Sua presença era silenciosa, mas a aura de autoridade que emanava não passava despercebida. Ana acompanhou o olhar da filha e seu coração pulou na garganta. Quem seria? Aquele homem? E o que ele queria naquela reunião que pulsava de esperança? A incerteza e a expectativa misturaram-se no peito de Ana, como uma tempestade prestes a explodir. A pergunta ecoava em sua mente. Este homem poderia ser a resposta que estavam esperando ou um novo desafio no caminho que começava a se formar? O homem se aproximou lentamente. Cada passo seu parecia pesar na sala cheia de conversas. Ana sentiu um frio na barriga, enquanto os olhos de todos se fixavam nele, como se esperassem que algo extraordinário acontecesse. Ele tinha um olhar penetrante, que examinava cada rosto, como se estivesse procurando algo específico. Por um momento, um silêncio tenso se derramou sobre o ambiente. "Desculpem o intrusionismo", ele começou, a voz grave ecoando, "mas eu não pude deixar de notar a venerável atmosfera deste lugar. Vi o anúncio da reunião e decidi me juntar a vocês." As palavras dele eram seguras, mas o toque de mistério em sua presença provocava um misto de curiosidade e apreensão em Ana. "Meu nome é Carlos", continuou ele, "e estou aqui porque acredito que histórias têm um poder muito grande. E vi o que vocês estão tentando fazer." As reações foram diversas. Algumas pessoas murmuraram, outras trocaram olhares intrigados. Ana, por outro lado, sentia uma mistura de esperança e dúvida crescendo dentro dela. O que aquele homem sabia? Como ele poderia ajudar? "Carlos, você é escritor?" perguntou Ana, tentando manter a voz firme. Ele sorriu, como se a pergunta fosse bem-vinda. "Sim, tenho experiência em contar histórias, mas não sou o único narrador nesta sala. O que vocês pretendem fazer é algo que pode tocar vidas, não só as suas. Cada um aqui tem uma história única, um pedaço de realidade que pode inspirar outros." Ele pausou, deixando que suas palavras ressoassem. "Estou aqui para ouvir e ajudar no que for necessário." O ar ficou pesado com as possibilidades. A mulher cética, que antes havia sido um empecilho, agora parecia absorver cada palavra que vinha de Carlos. Ana decidiu aproveitar aquela chance. "Se você realmente quer nos ajudar, precisamos de alguém que nos guie. Como podemos transformar essas histórias em um livro?" Carlos fez um gesto sutil com a mão, como se estivesse desenhando um mapa invisível no ar. "Vamos começar por entender cada um de vocês. O que desejam contar? Quais são os sentimentos que habitam suas histórias? O caminho que tomaremos depende de vocês. Quero ver suas verdades." Um brilho nos olhos da comunidade reacendeu-se. Pessoas começaram a compartilhar fragmentos de suas vidas, gargalhadas e lágrimas, misturando-se com as palavras, criando um canto único de emoções. Ana, tão envolvida pela energia, não percebeu o tempo passar. Poderia aquele homem ser a chave para quebrar as barreiras que ela mesma temia? Sentimentos de alegria e alívio a invadiram. Apenas com a presença de Carlos, um brilho de esperança tomou conta do grupo. Mas, à medida que as histórias fluíam, um pensamento resistia. E se tudo isso fosse efêmero? O medo de falhar ainda estava ali, sussurrando como um vento gélido em suas costas. Ao final da reunião, quando todos pareciam mais animados, Carlos se virou para Ana, recomendando que, antes de fazer qualquer movimento em direção ao livro, ela revisse o que sentia. Às vezes, a maior história que podemos contar é a nossa própria. Não tenha medo de se revelar. As palavras dele ecoaram como um mantra dentro dela. Mas, mesmo assim, outra preocupação surgiu. E se as pessoas se importarem? E se as nossas histórias não forem importantes o suficiente? Carlos a olhou nos olhos. Importância não é um critério. O poder de uma história reside na sinceridade com que é contada. Nunca subestime o impacto que sua voz pode ter. Enquanto ele falava, Clara segurou a mão de Ana, seus pequenos dedos apertando com força, como se compreendesse a tensão que permeava o ar. Ana não sabia, mas algo estava prestes a mudar.
Aquela reunião marcaria o início de uma jornada intensa, mas a incerteza sobre o futuro da ideia as assombrava. A cada dia que passava, a ansiedade se tornava um personagem à parte, e Ana sentiu como se estivesse à beira de uma revelação que poderia desmoronar tudo o que ela construíra. O que aguardava nos próximos encontros? E, mais importante, seria capaz de enfrentar as verdades que emergiriam? Com estas questões pulsando em sua mente, o coração de Ana disparou numa mistura de expectativa e medo. A jornada estava apenas começando, mas um pensamento se repetia como um grito. Estava pronta para correr o risco. Ana não conseguia dormir naquela noite. As palavras de Carlos ecoavam em sua mente como um mantra incansável, desafiando suas inseguranças. O que significava realmente abrir seu coração para os outros? O risco de se expor era grande, e a dúvida se firmava como uma sombra em seu peito. Ela se virou de um lado para o outro na cama, muitas vezes pensando na história que queria contar. A vida dela era cheia de momentos significativos, mas o medo de que não fossem buenos o suficiente a paralisava. Na manhã seguinte, ao acordar, o dia parecia promissor. O sol brilhava através da janela, banhando o quarto em uma luz suave que fazia tudo parecer um pouco mais calmo. Ana respirou fundo, tentando se energizar com a luz do dia, mas algo ainda a impedia de seguir em frente. Como seria conduzir essa conversa com o grupo? Como se abrir para pessoas que muitas vezes não conhecera de verdade? Com o café fresco na xícara, ela se sentou à mesa, aguardando o momento em que todos se reuniriam novamente para discutir suas histórias. Mais tarde, ao entrar na sala de encontro novamente, Ana percebeu o clima transformado. As cadeiras estavam enfileiradas e havia um burburinho alegre no ar. O coração dela acelerou. As conversas eram sobre o que cada um vivera e o entusiasmo era palpável. "Oi, Ana", chamou Clara, que estava radiante. "Estou tão animada com isso tudo. Ontem Foi tão incrível, né? Eu sinto que vamos conseguir algo maravilhoso." Ana sorriu, mas a ansiedade ainda a envolvia como um cobertor pesado. Sim, foi. Mas e se não conseguirmos? E se as nossas histórias acabam sendo só histórias? Clara levantou uma sobrancelha. O que importa é que são nossas. Olha, você tem que acreditar que elas fazem a diferença. E se não fossem importantes, por que o Carlos estaria aqui então? Essas palavras acenderam uma faísca dentro de Ana. Ela se lembrou da força com que Carlos falou sobre a sinceridade das histórias e como podiam tocar vidas. Dentro dela, um desejo intenso começou a emergir. De alguma forma, ela queria se libertar daquelas amarras de insegurança. Neste momento, ela decidiu que se abriria, mesmo que o medo a acompanhando. Conforme o grupo começou a se reunir, Carlos tomou a palavra. Hoje, quero que compartilhem algo que possa ser um pouco mais pessoal, algo que os defina, que representa quem vocês são. Vamos experimentar se isso se conecta com o que queremos contar. Ana viu os rostos à sua volta, alguns iluminados pela expectativa, outros lambendo feridas passadas. Levantando a mão hesitante, ela pediu a palavra quando Carlos sorriu, encorajando-a. "Eu quero tentar. Minha história é sobre um lugar que eu chamava de lar, e como ele, um dia, deixou de ser." Enquanto ela começava a desvendar sua história, palavras que pareciam trancadas dentro dela começaram a fluir. Ana falou sobre sua infância, as alegrias e tristezas, as partes que a moldaram. Ela sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto, mas desta vez era diferente. Era como se aquelas lágrimas fossem um alívio, uma liberação de algo que ela guardava por tanto tempo. Ao terminar, um silêncio envolveu o grupo. Depois, um aplauso suave começou. Clara estava com lágrimas nos olhos. "Você é incrível, Ana! Isso foi lindo!" As reações de encorajamento eram bem-vindas e confortantes, mas uma parte dela ainda hesitava sobre o que viria a seguir. Carlos a olhou com um sorriso de orgulho. "Muito bem, Ana. Você acaba de dar o primeiro passo em uma jornada corajosa. Esse é um ponto de virada." Suas palavras implantaram uma nova ideia na mente de Ana. Suas histórias poderiam realmente ressoar com aqueles ao seu redor.
Entretanto, à medida que o grupo foi citando mais histórias, um sentimento diferente começou a aparecer. O comum entre todos era a dor, e a conexão que criava uma ponte entre eles começava a torná-los mais vulneráveis, mas ao mesmo tempo mais fortes. Algo maior estava se formando, e Ana começou a perceber que havia algo inesperado surgindo. No entanto, ao olhar para Clara, que agarrava sua mão durante cada relato, Ana sentiu um frio na barriga. Seria ela realmente capaz de lidar com a avalanche de emoções que cada nova história poderia trazer à tona? O peso das memórias não reveladas ainda lhe pressionava o coração. As perguntas não saíam da mente de Ana. Estavam sua voz e sua verdade preparadas para o próximo passo? Assim, quando a reunião terminou, novas incertezas se plantaram em sua mente. E à medida que saíam do espaço, Ana fechou os olhos e se perguntou se realmente estava disposta a continuar nessa jornada de revelações. O que mais eu teria que enfrentar? Essa era apenas a primeira camada de algo muito mais profundo. Ana acordou naquela manhã com um peso no peito, mas também com uma sensação renovada. A reunião marcara uma virada, mas a vulnerabilidade de abrir seu coração para os outros ainda a deixava inquieta. Agora, mais do que nunca, ela percebia que a jornada estava apenas começando e cada interpelação poderia desencadear uma avalanche de emoções. Enquanto Clara se preparava para ir à escola, a menina olhou nos olhos da mãe e perguntou: "Mãe, você vai continuar? A gente tem que contar a nossa história." A determinação da filha fez Ana refletir. Se precisava de coragem, então o sorriso esperançoso de Clara era tudo o que precisava. Aos poucos, Ana se aproximou do esforço coletivo, decidida a contribuir com suas memórias, a construir algo duradouro para sua comunidade. E assim, nos dias que se seguiram, a sala de reuniões encheu-se com histórias, risos e lágrimas. Cada relato parecia costurar laços mais fortes entre os membros da comunidade. Elas aprenderam a enxergar um ao outro através das experiências compartilhadas, criando uma verdadeira tapeçaria de vidas interligadas. Mas a sombra da dúvida ainda navegava. O que aconteceria quando o livro estivesse pronto? Seria aceito ou as vozes do ceticismo ainda ecoariam? Para enfrentar essas inseguranças, Ana se lembrou das palavras de Carlos sobre a força que reside na sinceridade das histórias. Ela decidiu que, como mãe, precisava continuar tomando a dianteira. Numa tarde, enquanto organizava papéis e consignava algumas ideias em um mural comunitário, a presença de Carlos parecia acenar para Ana de longe. Ele observava como um farol, sempre pronto para guiar. Ao vê-lo, Ana teve um impulso de se reunir com ele. "Carlos, e se depois de todo esse trabalho ainda houver resistência?" perguntou, já imaginando o que poderia enfrentar. "Pois bem, Ana, quando houver resistência, é hora de lembrar que a força do coletivo é mais robusta que qualquer voz isolada. Através de seus relatos, vocês se tornam mais que um grupo, se tornam um movimento que desafia e transforma." Com aquelas palavras, Carlos acendeu uma chama dentro de Ana. No dia da apresentação do livro, a vergonha misturava-se à ansiedade, enquanto as pessoas da cidade tomavam assento no pequeno auditório, como se fossem testemunhas do início de uma nova era. Ana e as outras pessoas da comunidade se preparavam para mostrar seus relatos, prontos para deixar a emoção fluir. O coração de Ana pulsava em sincronia com Clara, que estava lá, sentada na primeira fila, segurando um cartaz que dizia "Vai dar certo, mamãe." Os primeiros relatos foram como pequenos fogos de artifício, trazendo risadas e lágrimas ao mesmo tempo. Ana observou as expressões ao seu redor, notando como cada pessoa se conectava. Quando chegou sua vez, um frio na barriga a fez hesitar. Mas, para sua surpresa, o olhar encorajador de Clara trouxe confiança. Ana subiu ao palco e começou a contar sua história. Semelhanças surgiam na plateia, lembranças de superação, desafios familiares e a batalha diária que cada um enfrentava. A autenticidade que emanava era palpável e Ana sentiu os rostos do público se iluminarem enquanto a conexão crescia. Quando terminou, um silêncio reverente tomou conta do lugar. Era como se, por um momento, todo o barulho do mundo desaparecesse e apenas a verdade da experiência de cada um ficasse.
Um a um, os membros da comunidade começaram a se pronunciar, e a sala rapidamente se tornou um mar de vozes, cada pessoa contribuindo com um fragmento de sua história, todas entrelaçadas. Carlos olhava orgulhoso enquanto a energia aumentava e uma onda de apoio se estabelecia entre os presentes. Assim, Ana percebeu que tudo o que havia temido se transformara em valiosas lições sobre luta, amor e solidariedade. A mulher cética, que tantas dúvidas havia levantado, estava agora aplaudindo de pé. A transformação estava em curso, e aqueles que antes eram divididos agora se uniam. No final daquela apresentação mágica, Ana sentiu uma maré de turbulência emocional se dissipar. O legado de suas histórias e aquelas de sua comunidade finalmente começava a tomar forma. Juntos, agora eram um corpo coeso, muitas vozes em um só canto. E ao olhar para sua filha, que sorria radiante de felicidade, Ana soube que cada escolha que fizera, cada medo que enfrentara, a levara até ali. Com um coração leve, ela finalmente se sentiu em paz. A luta para transformar não apenas sua própria vida, mas a de muitas pessoas, havia se concretizado. Agora, com Clara ao seu lado, Ana estava pronta para enfrentar qualquer desafio que viesse. Elas não estavam mais sozinhas. Haviam criado laços, feito amigos e, o mais importante, transformado vidas. E assim, enquanto o sol se punha, Ana sorriu. Finalmente, ela tinha dado voz à sua história e à de sua comunidade, e no fundo, soube que essa era apenas a primeira página de um novo e vibrante capítulo. Você precisa se inscrever agora no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas que irão tocar seu coração. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e apoiar nosso trabalho. Comente suas reações e teorias sobre esta conclusão incrível e, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.